Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Eliane e este é o canal do Fazendo Arte Ateliê. E no vídeo de hoje eu vou fazer a decopagem usando guardanapo. Você costuma usar guardanapo? E quando você faz uma decopagem, sobra alguma beiradinha? E o que você faz com essa sobra? Bom, eu guardo. E por isso eu estou trazendo hoje aqui para você a decopagem aproveitando este resto de guardanapo. Então, já vai compartilhando esse vídeo, dando o seu like, porque esse vídeo tá bom demais. Eu vou apenas fazer a leitura de um versículo e nós já vamos para o passo a passo. E o versículo de hoje está na carta aos Hebreus, no capítulo 4, e é o versículo 13. Não existe criatura que possa esconder-se de Deus. Tudo fica nu e descoberto aos olhos dele. A ele devemos prestar contas. Eu trouxe aqui apenas uma pequena parte da quantidade de retalhos que eu tenho. Eu escolhi esses que tinham mais alguma coisa a ver para ver o que eu poderia fazer com eles. E olha, eu vou fazendo o trabalho e vai sobrando. Olha esse aqui. Esse aqui, por exemplo, é quando eu faço prato. Eu faço a decopagem de prato, sobra essa beirada toda e aí eu não tenho coragem de jogar fora. Olha só, é o tamanho certo do prato. Olha, tirei o prato, sobrou essa beirada. Então, eu acabo guardando, porque pode servir para a hora que eu fazer uma beirada de uma caixa. Sempre vou pensando assim, vai servir para alguma coisa. E sempre serve para mim, para os meus alunos. Eu estou sempre utilizando esses retalhos de guardanapo. Mas aí eu tive a ideia de usar fazendo uma decopagem em uma peça inteira. E eu pensei em fazer um lugar americano. Então eu providenciei, olha, um pedaço de algodão cru já com bainha, no tamanho do lugar americano, e eu vou fazer decopagem aqui. E essa decopagem, depois a gente vai passando a multicolagem, ela fica assim mais impermeabilizada. Então para o lugar americano é uma maravilha, porque se sujou depois é só vir passar um paninho. Só que os guardanapos estão bem amarrotados, tá vendo? Então eu vou levar agora, vou passar todos eles pelo avesso, para ficar mais fácil para eu recortar e depois fazer a montagem para fazer a decopagem. Eu já passei os guardanapos e separei todos que dão para fazer o canto, tá vendo? Que tem essas beiradinhas assim. Mas teve um guardanapo que mexeu comigo. Olha só, esse guardanapo aqui, a forma que ele está cortado, se eu colocar ele aqui no centro, olha que coisa mais linda que vai ficar. Se eu colocar ele aqui e vier colocando as tiras aqui em volta e no centro fazer uma pintura. Mas eu quero esse aqui só com decopagem. Então eu vou seguir o pensamento da decopagem. Vou medir aqui, vou recortar assim como nos outros e vou fazer as tiras para fazer um trabalho diferente. Então, vamos lá. Olha só, eu já recortei todas as tiras, medi a largura que dava para cada uma. Elas não têm a mesma largura. Eu acompanhei a largura de cada uma. A minha ideia é vir colando essas tiras de canto e fazendo uma composição. Então, eu vou colar essa daqui nesse canto e vou vir formando. E vai ter lugar que eu não vou ter mais tira de canto, né? Então essa daqui, por exemplo, eu vou fazer ela virar canto. Olha só, eu vou tirar as tiras e vou formar aqui para completar. E se você observar, vai faltar as beiradinhas. Então é uma outra brincadeira que nós temos que fazer mais na frente para completar o que vai faltar aqui. Essa é a ordem que eu vou querer colocar. Então, eu vou fotografar para eu não me perder e vou recolher esses guardanapos com uma ordem, uma sequência, para depois eu não ficar perdida.
Eu vou colocar o tecido em cima de uma tábua com cola permanente. Estico bem o tecido e vou dar início à decopagem. Esse guardanapo aqui eu já tirei a película de trás dele. Vou posicionar no cantinho onde ele vai ficar. E eu vou começar a decopagem aqui desse canto. Nessa parte aqui daqui, eu vou marcar com o lápis. Vou passar multicolagem têxtil com uma trincha e depois que eu vou seguir colando o restante. E eu tenho que passar muito bem passado, não posso deixar lugar nenhum sem passar, porque senão depois ele pode soltar. Você já fez algum trabalho de decopagem em tecido? Qual foi o resultado? Você gostou? Passada a multicolagem, eu venho agora e encaixo esse cantinho aqui e depois dele no lugar certinho, eu vou pegar um plástico, vou colocar por cima e vou pegar um pedacinho de malha ou um pedacinho de guardanapo e vou vir espalhando do centro para fora. Vou esticar o guardanapo nesse trechinho aqui só. Agora eu vou esticar o restante do guardanapo, marcar com o lápis e fazer a mesma coisa, passar a multicolagem e esticar o guardanapo por cima. Um detalhe muito importante, esse plástico que eu estou usando, quando eu for passar no outro lado, eu preciso virar ele ao contrário, porque se eu colocar essa parte que eu usei, que pegou a cola, quando eu for usar no outro, ele vai agarrar e vai rasgar o meu guardanapo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não repetir de passar o plástico que eu usei no mesmo local em outra parte que eu vou decopar. Agora eu vou pegar o próximo guardanapo e vou fazer da mesma forma. Vou decopar o cantinho para depois eu ir para as pontas. E você observa, olha só, ele agora está ultrapassando o limite do que está embaixo. E esse aí que vai ser o trabalho bacana que nós vamos fazer. Nessa parte aqui da altura, olha, ele completou. Lá na largura, ele vai faltar, claro, porque ele é mais, o pano, o tecido é mais largo. Então, eu vou marcar com lápis e vou fazer da mesma forma que eu fiz com a primeira tirinha. E assim eu vou fazer com todas as tiras, da mesma forma. Gente, eu estou fazendo esse trabalho aqui no lugar americano, mas tem muitas outras opções que nós podemos usar os retalhos de guardanapo. E de forma diferente. Se você quiser que eu traga mais alguma outra peça aqui, deixa aí embaixo nos comentários. Ó, esse guardanapo aqui não tinha saído as películas ainda. Então eu tenho que observar todos os guardanapos para ver se estão sem as películas de trás, porque senão ele vai soltar se eu colar com as películas. Esse guardanapo aqui, ele faz as beiradinhas, mas ele não forma o canto. Então eu vou decopar primeiro o da vertical e depois eu venho encaixando o da horizontal. Olha só, ele aqui, se eu colocar ele inteiro, ele vai ultrapassar a medida que eu preciso, porque aqui ele tem que ser a mesma largura que eu vou poder depois descer com ele aqui. Então ele tem que sobrar aqui a largura dele. Então eu vou tirar esse pedacinho e vou fazer decopagem para que o espaço que vai sobrar aqui é o que eu vou depois encaixar com outra fita dele descendo. Esse guardanapo aqui eu vou fazer também da mesma forma que eu fiz com o amarelo. Só que esse eu não tenho que me preocupar com o que vai sobrar, porque já está terminando a parte do tecido. Olha aí como está ficando.
Agora eu vou recomeçar. Vou usar o guardanapo que eu usei primeiro e vou vir seguindo a mesma sequência. Eu completei a sequência. Agora falta esse canto aqui. E esse canto eu vou usar esse guardanapo aqui para dar uma sequência. Só que o guardanapo vai ser colado na horizontal. Como o espaço é um pouco mais largo do que o guardanapo, eu vou tirar uma tirinha do lado desse marrom e vou colar bem rente para eu poder fazer uma sequência sem aparecer que foi emendado. Esse guardanapo que eu colei aqui agora, ele vai descer e eu vou completar ele aqui embaixo, da mesma forma que eu fiz em cima. Na sequência, eu vou descer com esse aqui agora. Dessa forma, eu vou preencher todo esse espaço que falta decopar, usando o guardanapo que eu usei para fazer essa parte de cima. De acordo que os guardanapos foram subindo, a colagem dos guardanapos, passaram a sobrar pontas. E são essas pontas que estão me dando condição de dar essa sequência aqui. Então, por isso que o nosso lugar americano vai ficar bem harmonioso. O quebra-cabeça está montado. Agora, eu vou tirar o excesso de papel que está sobrando do lado de fora, vou aguardar a secagem para eu vir lixando, tirando as pontinhas que ainda vão ficar. Com ele bem seco, eu vou agora pegar uma lixinha de unha e vou vir passando aqui na beiradinha para tirar as pontinhas que ficaram, porque eu não posso correr o risco de passar a tesoura e cortar o tecido também. Então, eu vou colocar ele bem na pontinha da tábua, que aí dá firmeza para eu vir passando a lixa. E a lixa eu venho de cima para baixo, venho apertando com a lixa de cima para baixo, que eu consigo tirar essas beiradinhas. Agora que ele está todo montado, lixado, eu vou dar uma demão de multicolagem têxtil por cima da peça todinha. Vou passando a multicolagem com a trincha e logo depois eu venho com o rolinho tirando as marcas das pinceladas. Eu tenho sempre o cuidado de passar bem passado nas bordas, porque a multicolagem tem que penetrar bem nas beiradinhas dos guardanapos para ela fixar bem no tecido. E olha só, eu não estou passando a multicolagem nele todo para depois passar o rolinho, não. Eu estou dividindo mais ou menos em 3 partes, passo a multicolagem e venho com o rolinho antes que a multicolagem seque. Porque se ela secar, não vai adiantar mais passar o rolinho, vai ficar as marcas da pincelada. Agora eu vou deixar ela secando aqui na tábua e vou dar uma segunda demão de multicolagem por cima, da mesma forma que eu fiz aqui agora. Está pronto o lugar americano. E quem diz que isso é papel? Qualquer pessoa que bater o olho vai pensar que isso é de tecido, que foi todo costurado. E é uma peça única. Não tem como nem você mesma fazer outra igual. Então vamos aproveitar os retalhos de guardanapo e fazer peças lindas e maravilhosas. Esta foi a ideia de hoje. Espero ter inspirado você a aproveitar seus retalhos de guardanapo. E se você quiser mais alguma inspiração, deixa aí embaixo nos comentários. E aproveita para você compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, a deixar o seu like. E você que é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações. Eu agradeço a sua companhia e aguardo você para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!